Depois de passar essa última semana a bordo do Toyota Yaris, rodei mais de 1000 quilômetros, chegou a hora de eu compartilhar 5 coisas que você precisa saber antes de ter esse carro na garagem. Bora? Para aqueles que eu ainda não conheço, muito prazer. Meu nome é Thiago Kifuri, um apaixonado pelo mundo das máquinas. Então, se você é novo na área, sinta-se à vontade em se inscrever e poder curtir conteúdo, porque aqui toda semana tem desde os carros mais preparados e modificados até essas máquinas originais que a gente encontra no mercado brasileiro ou também no exterior. Hoje, na companhia do Toyota Yaris Sedan, esse daqui na versão XS. Primeira coisa que é super importante vocês saberem desse carro. Primeiro ponto que eu acho super importante vocês saberem é: dia a dia no Toyota Yaris é muito agradável. Eu acho que o casamento dessa mecânica aspirada com um pouco mais de 100 cavalos, transmissão CVT e as características de dirigibilidade do carro são muito gostosas. Os carros da Toyota têm um desenvolvimento de suspensão que é muito agradável, o carro é quietinho, é confortável, ele não é dos mais silenciosos, porque o ronco do motor acaba invadindo um pouco a cabine quando a gente acelera um pouquinho mais forte, mas o dia a dia dele eu achei muito prazeroso. A posição de dirigir é agradável, o toque desse revestimento que mescla aí um tecido com um couro sintético é muito gostoso. A disposição dos comandos aqui na cabine fazem com que o carro ele seja de fato muito agradável no dia a dia. Tenho certeza que quem gosta de dirigir, quem quer se deslocar, e eu não estou falando de uma proposta esportiva, não é nada disso. Para quem gosta de dirigir de uma maneira gostosa, de uma maneira agradável, e o que eu estou falando de prazer de dirigir não é para o lado da esportividade, mas sim de você ter um carro agradável, de você sair de manhã de casa e ter um carro que o ar-condicionado funcione bem, que a modulação do acelerador seja boa, que a direção seja leve e gostosa para as manobras do dia a dia, que o motor tenha uma resposta boa, é isso. Eu achei o conjunto, principalmente mecânico, cabine do carro, sentar, a relação direção, muito agradável. Um outro ponto que eu tenho certeza que agrada os donos de Toyota é uma mecânica confiável. E isso os carros da marca puderam se mostrar ao longo dos anos. São carros extremamente confiáveis, duráveis, desenvolvidos para o Brasil, calibrados para a realidade do Brasil, seja de combustível, de suspensão, de características de uso e ao mesmo tempo tudo isso junto de um plano de manutenção muito justo. Isso o cliente, quando ele vai para o pós-venda, normalmente o cliente Toyota não é aquele cliente que tem surpresas e que vocês vão ver reclamando de que chegaram para fazer revisão e a revisão custou literalmente o olho da cara. Além disso, a Toyota é símbolo de durabilidade e isso no mundo inteiro. Os motores Toyota, transmissão, parte de suspensão passam por rigorosos processos aí de desenvolvimento, de calibração, conseguindo garantir com que o cliente Toyota fique tranquilo quando tem um carro desse na garagem. Então é aquilo que eu falo. Eles não são os carros que oferecem mais diversão, mais emoção, mas eles oferecem um dia a dia agradável e confiável. São duas coisas que eu considero super importantes na hora do carro. Agora, outra coisa que eu considero super importante e que eu trouxe para vocês conhecerem hoje em primeira mão, está ali atrás. E aqui no gigantesco porta-malas do Yaris Sedan, eu trouxe para vocês em primeira mão, meus amigos, a nova família da Motul de lubrificantes, que é o X-Tech Lite. Um lubrificante 100% sintético, desenvolvido e pensado nos carros nacionais aqui do mercado. Eles são desenvolvidos para os motores flex, para andar. Aqueles motores que andam bastante no álcool, eles são muito pensados e desenvolvidos nisso. Atende aí as regulamentações de API, SPRC, aí o SAC, GF6A. Então ele atende todas as principais características para, por exemplo, proteger muito bem o motor do Yaris. A Motul, que é uma das marcas mais tradicionais e respeitadas no meio da performance e que usa o automobilismo para trazer tecnologias para os nossos carros de rua. E é isso que vocês têm oportunidade hoje aqui no Brasil de ter no carro de vocês equipado com Motul 100% sintético, a família X-Tech, que atende perfeitamente às necessidades do Toyota Yaris. Para quem quiser ver e conhecer mais sobre o Motul X-Tech, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. E aí tem um outro ponto que não me agradou muito no Toyota Yaris Sedan, que eu acho o visual dele e a construção dele um pouquinho ultrapassada. Quando a gente olha essa traseira, é uma traseira que eu diria
de um carro lançamento de 10 anos atrás e não de um carro atual. Acho as lanternas muito grandes, acho os elementos muito simples, particularmente eu não gosto. O carro sedã, beleza, ele é grandão, mas eu acho a proporção dele não é tão bonito quanto uma proporção de um Corolla, apesar dele lembrar um pouco, né, com esses faróis puxados e que avançam aqui para o paralama. Na frente do carro eles deram agora recentemente um visual preto ali que dá uma carinha um pouco mais invocada, mas essa não é a mesma geração do Yaris que eu tive a oportunidade de mostrar para vocês, o GR, aquele Yaris esportivão e que tem de fato um visual mais moderno e mais agressivo. E o mesmo acontece aqui dentro. Vou até ligar o carro para vocês darem uma olhadinha. Então quando olha, por exemplo, esse painel, o visual dele é grandão, assim, é um pouco já meio cansado. Aqui eles já deram uma visual um pouquinho mais moderno, tem bastante informação, inclusive vem fazendo 10 km com litro de média aí no etanol, esse motor. Tem outra versão que não tem esse display maiorzinho em cristal líquido, tem regulagem de, por exemplo, de volante, é só da altura, ele não tem profundidade. Acho os elementos aqui um pouco simples. O porta-copo, se eu uso esse meu copo, que qualquer carro importado ele serve, eu já não consigo usar outro do mesmo tamanho. A alavanca, uma alavanca um pouco mais antiquada no visual. Eu posso garantir para vocês que tudo que está aqui funciona muito bem, como um bom carro Toyota. Mas eu acho que o Yaris ainda é um carro para mim que dá aquela sensação de que é um carro que já está um pouquinho, usando talvez um termo popular, um pouquinho mais cansado. Acho, por exemplo, que a nova geração do Honda City é um carro nitidamente mais atual e mais condizente com as realidades que a gente vê aí pelo mundo. Eu gostaria que o Yaris fosse um pouquinho mais de Corolla, sabe assim? E um pouco mais do Corolla atual. Acho que ia ficar literalmente uma teteia e ajustado para o nosso mercado aqui do Brasil. Último ponto e não menos importante que eu quero comentar com vocês é sobre a parte de espaço. E isso é uma coisa que cada vez mais o brasileiro quer comprar carrão. O brasileiro não quer mais carrinho. Esse movimento veio acontecendo quando a gente viu os carros populares começarem a ganhar volume e os sedãs médios aqui do Brasil começarem a ficar cada vez maiores. Para vocês terem ideia, dá uma olhada, eu deixei os dois bancos ajustados para a minha posição. Se eu não destravar, eu não vou conseguir mostrar para vocês. Olha o espaço que tem para a cadeira aqui atrás, por exemplo. Então eu deixei a cadeira da minha filha, para quem tem filho ter ideia do espaço que sobra para a perna. Já tive a oportunidade de mostrar que o Honda City ele tem também um baita espaço interno e aqui não é diferente. Então tem um espaço interno muito bom para acomodar 4 adultos aqui dentro do carro, 2 atrás, 2 na frente. Tem um espaço no meio ali com o terceiro ponto de fixação do cinto. E o outro ponto aqui dentro do porta-malas. Eu coloquei os lubrificantes Motul aqui na frente, mas dá uma olhada o que tem de espaço interno até a região de trás. É um porta-malas para um sedã dessa categoria, é gigante mesmo o tamanho, difícil de encontrar. Eu lembro dos sedãs de 20, 30 anos atrás, como os porta-malas eram muito menores e é muito legal ver as soluções que hoje em dia eles acabam encontrando no mercado. Então, se você também tem algum ponto interessante para falar sobre o Yaris, deixa aqui nos comentários que eu quero ler e saber um pouquinho da percepção de vocês. E se tem algum ponto desses que eu falei e vocês não concordaram muito, por favor, também deixem aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham curtido mais essa aqui no canal e a gente se vê numa próxima muito em breve. Grande abraço a todos, valeu, tchau!